Boa noite, Ana Laura. Vou esperar uns minutinhos, que eu acho que só tá nós duas aqui em aula. Mas ninguém quer saber da gente, não, Ana Laura. Achou, achou. Achei mais uma. Boa noite, Mari. Esfriou aí, pessoal? Deu uma esfriadinha? Até que enfim, né? Nossa Senhora da Aparecida. E até que enfim choveu um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas já ajuda no ar, né, gente? Porque, olha, por Deus. Nossa, muita. Minha rinite tava atacada há dias já. Você também tem? Tenho. Como diz, eu tenho tudo quanto é tipo de it, renite, chatice. Ai, gente, eu vou ficar batendo nesse negócio na minha cara de novo. Qualquer hora ele voa. Boa noite, Ana. Acho que choveu, a galera resolveu dormir, gente. Porque acho que não, o pessoal não quer entrar, não. Boa noite, Stefânia. Boa noite, Larissa. Agora sim. Agora sim. Boa noite, Letícia. Boa noite, todo mundo. Ai, ai. Boa noite, meninas. Ficou alguma dúvida a respeito de assuntos anteriores, se vocês quiserem? Ah, eu ia conversar com vocês a respeito do, da parada dos aplicativos. Alguma de vocês teve algum prejuízo com isso? Diga lá, Ana, fala pra gente que prejuízo, que acontece? Ó, eu não consegui acompanhar, mas é verdade, é verdade. Então, a gente estava conversando? Gente, eu acho que foi próximo a meio-dia e meio que deu esse apagão geral, né? Eu não acompanhei se quando teve o primeiro horário de aula, se já havia voltado. Vocês pensam bem, gente, a maioria das aulas é por aplicativo e pelo WhatsApp. Vocês imaginam se isso estende por uma semana? A gente ia ter que arrumar um plano B para fazer essas aulas. E eu estava conversando com o moço até foi entregar água lá no escritório. Eu achei que o problema era no meu pacote de dados. Eu estava na rua e a minha menina tinha ligado para o pai dela de vídeo. Falei, acabou meu pacote de dados, não é possível, mas enfim. Já estava no plano B, achei também que fosse a internet. Já estava indo para a operadora para fazer, colocar uma nova recarga de pacote, né, de dados para o celular para poder conseguir na rua ter esse acesso, né? Porque o meu trabalho também a gente usa muito o WhatsApp, né? Conversa com o cliente, com essa pandemia, a gente está fazendo bastante atendimento pelo WhatsApp, né?
Até aí o moço que foi entregar água, ela falou, você imagina o tanto de gente que não saiu atrás de comprar pacote de dados do celular, achando que era pacote de dados. Ele falou, a gente perdeu um monte de venda, nós perdemos um monte de venda, né? Porque geralmente, boa noite, Carol. A gente está batendo um papo aqui antes de iniciar a aula a respeito da queda do, da estabilidade do WhatsApp. Foi o WhatsApp, Facebook e Instagram, né? Que caiu tudo. Muita gente, eu tenho uma prima minha que a exposição do trabalho dela é através do Instagram. Então, até ela fez uma live falando, olha, gente, eu não estou conseguindo acessar, tal, fica só rodando, rodando. Depois, na hora que abriu essa comunicação, soltou esse vídeo dela. E os vídeos dela são na parte da manhã. Soltou à noite como se fosse a parte da manhã. Quanta gente, né, não teve prejuízo para pegar uma água, para pedir comida, né? Teve até reportagem que teve gente, restaurante, que perdeu 20%, né, de 20% a 10% de cliente, porque os pedidos eram tudo através de WhatsApp, né? Além da Ana, quem mais teve aí prejuízo? Isso daí ainda vai acabar tendo algum entendimento, alguma consequência, né? Mas, enfim, só para iniciar a aula, até que todo mundo chegue, um breve comentário aqui para a gente começar a aula. Menina, seguinte, nós estamos aqui em 7 pessoas, nós vamos dar início, né, os próximos trabalhos para as notas. Então, eu vou deixar um tempo maior para vocês fazerem esse trabalho em sala de aula, para que seja entregue em sala de aula. Então, assim, quem estiver aqui comigo, por favor, entrega hoje, e quem não estiver em sala de aula, encaminhe para o grupo de colegas, porque agora essa nota, ela vale 60 pontos, né? Então, a prova vale 20 e nós temos, por enquanto, estabelecido 40 pontos de trabalho. Então, a gente precisa, essa pontuação é grande. Se vocês não fizerem essa entrega desses trabalhos, né, essa nota é muito grande, 40 pontos é muito grande de não entrega de trabalho. Então, a gente precisa começar a fazer, porque até acho que a gente tem umas cerca de 6 a 7 aulas, 5, 6 aulas. Então, assim, a gente precisa pegar firme no finalzinho dessa matéria e fazer essas entregas de trabalho para não acumular, tá? Algumas pessoas ficaram sem nota de trabalho, ficaram prejudicadas. Uma nota que poderia ser a maior, né, ficou menor por falta de entrega de trabalho, tá? Pouquíssimas aulas agora, Stefania. Então, assim, a gente pega firme agora nesse final com esses trabalhos. Esses trabalhos eles têm uma pontuação maior. Vou dar um trabalho hoje, está previsto, né, ali no nosso trabalho, que vai estar valendo 6 pontos, são 6 questões. Com o decorrer das aulas, caso eu não consiga chegar a esse número de 40, eu vou dobrar esse valor de 6 para 12, tá? Mas eu creio que a gente consiga fazer, próxima aula eu jogo mais uns exercícios valendo 10, e a gente assim vai dividindo. Tá bom, pessoal? Vamos continuar nos nossos embargos de declaração? Alguém aqui quer falar alguma coisa sobre os embargos de declaração? Alguém chuta aí para mim o prazo do embargo de declaração? Chuta, gente. Qual que é o prazo do embargo de declaração?
O embargo de declaração são 5 dias. No processo do trabalho, esqueça do número 15, certo? Esqueçam do número 15 no processo do trabalho. A maioria dos prazos são 8 dias, tá? A maioria dos recursos do prazo são de 8 dias. Nós vamos falar sobre isso também hoje. Sempre essa contagem em dias úteis, né? Então, iniciou na segunda, iniciando o prazo na segunda, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depois volta a contar de novo, segunda, terça e quarta-feira, tá? Somente em dias úteis, desde que não tenha feriado. Então, esqueçam o número 15. 15 vocês deixam lá para o processo civil. A hora que vocês olharem para mim e verem processo do trabalho, lembrem do prazo, 8 dias. A única exceção é o embargo de declaração. Tá certo? Então, vamos fazer uma prévia aqui. Nós vamos passar para os pressupostos do recurso para a gente fazer o exercício. Só retomando, pessoal. Então, deixa eu compartilhar aqui. Gente, isso aqui dá uma falta de ar que vocês não têm ideia. Na hora que começar a compartilhar, vocês me dão um ok, por favor. Vamos lá. Aí tá mais fácil falar sem essa máscara. Boa noite, Nicole. Pegou na horinha para a gente fazer uma revisão aqui dos embargos de declaração e passar para a próxima matéria. Vamos lá. Gente, nós temos lá o nosso processo de conhecimento, né? Inicial, contestação, audiência, razões finais, e o juiz chega lá e sentencia, dá uma sentença. Dessa sentença, nós temos dois caminhos. Olhando para a sentença, ou nós vamos entrar com embargo de declaração, ou entraremos com recurso ordinário. Embargo de declaração, 5 dias, o recurso ordinário, 8 dias. Se eu entro com embargo de declaração, esse prazo para o recurso ordinário, ele interrompe. Ele fica interrompido até que o juiz julgue esse embargo de declaração, tá certo? A hora que o juiz julgar o embargo de declaração, falar, conheço do embargo de declaração, não conheço o embargo de declaração, começa-se a contar o prazo para o recurso ordinário, tá certo? Então, é interrompido esse prazo. O prazo é, após a sentença, se eu não entrei com embargo de declaração, que eu entre com recurso ordinário em 8 dias. Esses recursos, pessoal, eu vou entrar contra a sentença ou contra um acórdão. O acórdão, né, no TRT, ai, gente, eu meto a mão toda hora. Quando o processo sobe para o TRT, né, ele é julgado por um colegiado, por vários juízes. Né? Então, esse acordo é uma sentença por vários juízes. Desse acordo também cabe o embargo de declaração. A gente pode entrar com esse embargo de declaração para que os juízes ali esclareçam algum ponto obscuro, controvertido. Ok? Então, vamos lá. O embargo de declaração são os recursos usados para sanar e retificar contradição ou obscuridade, omissão e erros materiais em decisões judiciais. Os embargos de declaração são um instrumento jurídico pelo qual a parte pode pedir esclarecimento ao juiz sobre a decisão judicial proferida. Ele pode ali, na fundamentação, falar alguma coisa, uma legislação, e quando ele sentencia, ele faz essa sentença contrária àquela argumentação dele. Então, existe ali uma contradição. Ele fundamenta legislando a respeito de uma decisão e ele decide por um outro lado, né? Também conhecido como embargos declaratórios, por meio deles é possível resolver dúvidas causadas por contradições ou obscuridade. Do mesmo modo, podemos suprir a omissão ou ainda apontar erros materiais. O que são os erros materiais? A gente conversou na aula passada, se alguém lembrar, a respeito de cálculo, né? O juiz ali, ele faz a liquidação daqueles cálculos em um valor, aí na sentença ele coloca um valor a mais, um valor superior
até de custas, né? Que isso vai envolver as custas processuais. Então, a gente pode ali entrar com esse embargo de declaração para apontar esse erro material para o juiz, né? A gente fala ali, ó, excelência, o senhor determinou que fosse pago somente um aviso prévio de 6 meses trabalhado e na condenação o senhor faz a condenação de R$ 10.000, impossível, né? Um simples cálculo aritmético, a gente pode ver que uma pessoa que trabalhou ali um mês não tem como receber 10 mil de aviso prévio, tá certo? Então, esse é um erro material. O nome, né? O nome da pessoa sai errado. Então, tudo isso serve, esse recurso serve para a gente opor esse embargo de declaração para apontar esses erros materiais. Certinho? Quando uma parte interpõe esse recurso, processo de trabalho, ela é chamada de embargante. Lembra que a gente falou? Nós vamos interpor esse recurso com outra denominação. A gente não vai colocar mais reclamante e reclamado. Nós vamos fazer essa denominação de embargante e embargado. Tá certo? E a nossa indicação a gente não vai interpor o embargo de declaração, nós vamos opor, né? Os embargos de declaração são opostos, nós vamos opor o embargo de declaração. Então, se vocês verem essa é a expressão correta. E ali caberão o artigo da CLT, referente aos embargos de declaração, é o 897A. Caberão embargo de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrando na certidão, admitindo efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição, no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Hoje nós vamos ver sobre os pressupostos extrínsecos do recurso. Tá? Então, pessoal, assim que o juiz que fala, né, os embargos de declaração, ele vai ser analisado pelo juiz, pelo próprio juiz. Né? Nós não vamos encaminhar para o tribunal, porque aqui a fase de juiz de primeiro grau, do juiz manifestar, ela termina ali com a sentença. Caso a gente oponha esse embargo de declaração, o próprio juiz singular da vara que teve conhecimento do processo, ele vai ali ainda falar no processo, ele ainda vai dar uma decisão com o pedido do nosso embargo de declaração. Então, ele tem ali ele pode, né, o embargo de declaração, ter um efeito modificativo. Ele pode modificar a sentença, o juiz pode olhar e falar: realmente, a doutora advogada tem razão, eu me equivoquei aqui, ou um ponto obscuro, ele vai ter o efeito modificativo, quando houver essa modificação. Para ter essa modificação, o juiz tem que intimar a parte contrária, né? A gente opõe, né? Vamos supor, o requerente, o reclamante interpõe um recurso, um embargo de declaração, né, que também é um recurso, e o juiz intima a parte contrária. Se o embargo de declaração para ser apresentado são 5 dias, o juiz publica para que a parte contrária, o reclamado, manifeste quanto àquele embargo de declaração. Se ele concorda com aquela omissão, se ele concorda com aquela obscuridade, na maioria das vezes, a parte contrária ela acaba não concordando, ela fica a favor do juiz, porque ali, alguma coisa ali na sentença foi favorável a ele, né? Porque para que eu entre com embargo de declaração, algo para mim tem que estar em divergência, uma perda de um pedido, uma palavra que o juiz falou que não deu uma sentença favorável para o cliente. Então, a gente entra com esse embargo de declaração. 5 dias para entrar e 5 dias para a outra parte manifestar também. A outra parte, a vice-vista, para que ele fale a respeito desse embargo de declaração.
Aí, pessoal, dessa, dessa, nós chamamos de contra-arrazoar o embargo de declaração, né? Então, embargo de declaração, o juiz intima para a gente contra-arrazoar o embargo de declaração. A decisão do juiz, pelo sim ou pela não modificação, pelo acatamento ou não, né? A gente diz o provimento ou não provimento ao embargo. Provimento, ele aceita. Não provimento, ele não deu provimento àquele embargo de declaração. Permanece-se a sentença. Dessa sentença, nós abre-se o prazo para o recurso ordinário. Dúvida, pessoal? Estou falando muito rápido, está difícil? Não, está tudo ok? Então, vamos lá. Esses erros materiais, eles também podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer uma das partes. Lembrando que se passou o prazo de 5 dias, a gente não pode, e nem o juiz poderá corrigir de ofício. Né? O que é corrigir de ofício? O próprio juiz sanar essa obscuridade, essa contradição, esse erro material. Né? Ele de ofício, sem que as partes é, sem requerimento dessas partes, sem a provocação das partes. A palavra certa seria sem a provocação das partes. Vamos lá. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na decisão embargada, e desde que ouvida a parte contrária, né? Lembrando que eu falei que tem que haver o contraditório, né? A gente, na justiça, tudo que uma parte alega, o juiz tem que ter uma parte contrária para haver o princípio do contraditório, né? Para ver tanto a explanação de um e a defesa do outro, tá? E eles são interrompidos, né, para que vá para outro recurso. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Vamos lá, próximo. Prazo, já falamos, prazo de 5 dias. Prazo aqui, já falamos do prazo para manifestação da parte contrária, também é o prazo de 5 dias. Gente, lembrando que esses 5 dias, no processo do trabalho, é só o embargo de declaração, tá? O resto dos recursos, 8 dias. Então, vamos lá. Cabe isso aqui, como a gente sempre falou nas outras aulas, a CLT, ela segue subsidiariamente o Código de Processo Civil, né? Porque nós temos ali a legislação na CLT, nós não temos um código onde são regidos o procedimento. Na CLT existe a forma procedimental, mas não de todos os atos. Então, quando não existe ali o ato procedimental na CLT, nós pegamos um Código de Processo Civil, e que ali fala a mesma coisa que se fala na CLT, né? Que os embargos de declaração contra decisão judicial. Cabe embargo de declaração contra a decisão judicial, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre o qual deva pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, certinho? Então, praticamente, o que se fala na CLT se fala no Código de Processo Civil. O prazo aqui novamente. Os embargos de declaração é o tipo de recurso com o objetivo de atacar essas decisões judiciais, né? Que sejam omissa, contraditória, obscura ou que apresente algum erro material. Então, o significado de embargo de declaração. O cabimento, qual que é o cabimento? São cabíveis diante de uma decisão judicial que apresente a contradição, omissão, obscuridade ou que tenha um erro material. Finalidade, né? A finalidade seria suprir, né? Suprir essa contradição, suprir essa omissão, suprir essa obscuridade, né? A correção dessa decisão judicial. Tá?
Aqui a gente falou também no cabimento dos embargos de declaração, aqui a gente explicou cada espécie deles. Por obscuridade, esse embargo de declaração, uma decisão é obscura, é aquela que não apresenta clareza, gente. Você lê uma sentença, você fala, gente, o juiz falou, falou, falou e não falou nada, né? A gente tem que. A sentença é uma parte muito importante para que a gente siga para a segunda fase, né? Para o segundo grau de jurisdição. Ela é importante porque nós temos que atentar essa sentença. Quais são os riscos do meu cliente para que eu possa, se ele tiver algum prejuízo, atacar aquela decisão. Então, não apresenta clareza ou a possibilidade das partes compreenderem, né? A gente fala, nós que entendemos da lei, né? De uma forma única, com qual foi a decisão proferida. A gente não entende qual foi a decisão dele ali. Ele fala, fala, fala e não conclui, né? A obrigação de uma decisão, a obrigação de que a decisão seja clara, é a materialização dos princípios constitucionais fundamentais de fundamentação das decisões e do devido processo legal. Né? O que é o devido processo legal, gente? Se a gente não entender da sentença, se o juiz não for claro naquela sentença, ficar obscuro, como é que a gente vai recorrer? Nós vamos alegar o quê naquilo? Então, a gente entra com embargo de declaração, falando que o juiz ali, para que ele sane aquela obscuridade. O embargo de declaração por omissão. Ela é omissa, a decisão omissa é aquela que não contempla. A decisão omissa é aquela que não contempla todos os pontos ou documentos levantados pelas partes, ou que não analisa a jurisprudência sobre casos similares. Então, o que seria, gente? Omissão. Eu pedi hora extra, horário de almoço, periculosidade, o juiz fala de tudo menos da periculosidade. Então, ali existe uma omissão na sentença. Ele tem que falar sobre todos os meus pedidos. Ele não pode omitir nenhum pedido meu na sentença. Pelo acatamento, né? Pelo acatamento ou não do meu pedido, ele tem que se manifestar. Pelo sim ou pelo não. Então, vamos lá. Considera-se omissa a decisão, deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, nós estamos ali, conforme eu falei, fazendo 5 pedidos, o juiz fala de 2. Ali existe essa omissão, ele tem que falar sobre todos os meus pedidos. Embargos de declaração por contradição, né? Toda decisão precisa ser coerente com a sua fundamentação. Caso contrário, abre espaço para ambiguidade e para contradição. Entretanto, quando se procura eliminar essa contradição dentro de uma decisão, a partir do recurso de embargo de declaração, deve atentar somente aos elementos internos da decisão, que a façam contraditória em situações onde a decisão não condiz com a fundamentação apresentada. Então, lembra que eu falei para vocês, dispositivo, fundamentação e conclusão que existe na sentença, né? O juiz fala na fundamentação sobre alguma coisa, sobre uma legislação, e na conclusão ele é totalmente contrário. Então, é uma contradição. Ele fala, 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 a gente vai lendo aquela fundamentação, falando, nossa, o processo está ganho. Chega lá no fim, jogo improcedente. Contraditório. Contraditório. Então, a gente usa isso. O embargo de declaração por erro material, né? Difere das outras hipóteses descritas, que ocorrem de defeitos de juízo. Erro material tem como objetivo corrigir equívocos ou desvios relacionados à questão material ou de cálculo de uma decisão judicial. Falei para vocês também, né? Questão material, um nome errado, o nome da empresa errado, alguma coisa, algum erro material, de matéria, né? Ou de cálculo, né? Em referente ao processo do trabalho. Tá certo, pessoal? Tá muito rápido?
Nós temos ali os efeitos protelatórios dos embargos. O que são os efeitos? Só está a Stefânia aqui comigo, que só a Stefânia que me responde. Olha que caiu o negócio. Só a Stefânia que me responde, ninguém mais me responde. Foi todo mundo fazer já. Embargos protelatórios, não é raro que os embargos de declaração sejam utilizados para ganhar tempo. Diante dessa ocorrência, considera-se haver litigância de má-fé. A gente entrar com embargo, tem que existir, gente, essa omissão, essa contradição, o erro material. A gente não pode simplesmente entrar com um embargo declaratório não havendo esses requisitos. Porque se não há esses requisitos nas sentenças de omissão, obscuridade, erro material, nós temos outro recurso a ser interposto, que é o recurso ordinário. A gente não entra com um embargo de declaração simplesmente por entrar. Não, por isso que a gente fala os efeitos protelatórios dos embargos. Né? O juiz pode ali condenar quem entra com esses embargos, ele pode condenar em litigância de má-fé, ficar protelando. Né? Essa prática de má-fé, ela possui punição, né? O juiz ali ele pode punir a parte que entra com esses embargos simplesmente para protelar, para demorar a ação. Aplica multa de 2% a 10% do valor da causa e até a possibilidade da parte perder o direito de entrar com novos embargos de declaração naquela ação. Né? Se o juiz fica lá vendo, olha, está entrando no embargo de declaração, não tem nada de contradição, nem de erro material que ele alega nos embargos. Né? O juiz ali, ele aplica essa multa, né, alegando que esses embargos declaratórios eles foram feitos somente por um ato para protelar o processo e aplica a multa, né? Até perdendo sobre o valor da causa, hein, gente? Até perdendo o direito, por exemplo, se nós estamos no juízo de primeiro grau, até caso ele precise entrar no acórdão, que é no segundo grau, entrar com embargo de declaração, ele perca esse direito de entrar com esses embargos, tá certo? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, interrompe o prazo de interposição. Então, os embargos, ele não suspende, né? O que significa esse efeito suspensivo? Nós vamos ver ele. Eu vou dar uma puladinha nesses efeitos, que está no final desses slides, que eu vou falar na próxima aula dos efeitos do recurso. Hoje nós vamos falar dos pressupostos também. Então, os embargos de declaração, eles possuem efeito não possuem efeito suspensivo, eles não vão suspender aquela decisão. Não será suspensa, paralisada aquela decisão. Até final da decisão, né? Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Entrou com 2 embargos de declaração, o próximo não será mais admitido, né? Nós usamos esse termo, admitido. O que acontece? O juiz, ele não acolhe, né? Não acolhe esses embargos de declaração. Vamos lá. Os embargos são um importante instrumento no processo do trabalho, né? Visa assegurar essa prestação jurisdicional, além disso, conhecê-los também é necessário para evitar a ocorrência de embargos que violam a boa-fé processual, aquilo que eu falei, né? A gente pega uma pessoa ali inexperiente, acaba entrando com embargos, simplesmente, o legislador ele já fez isso, por quê? Porque isso eram causas desses embargos, das empresas entrarem com esses embargos simplesmente para ficar protelando o ato, tentar fazer um acordo ali com o empregado, né? Então, o legislador ali já impõe essa multa para que isso não ocorra, né? E como sempre, a parte mais fraca são os empregados, né?
Enfim, gente, eu vou pular essa parte aqui dos efeitos que nós vamos para a próxima aula. Aqui tá tudo certo? Vocês precisam saber de mais alguma coisa? O embarque está tudo certinho. Não esquecendo que são 5 dias, tá? Então tá bom. Vou interromper aqui e nós vamos passar esse slide. Eu já mandei para vocês a próxima aula. Vocês preferem que eu passe de novo para que vocês façam os exercícios, esses dois, que vai cair sobre os embargos de declaração e o recurso e seus pressupostos? Vocês preferem que eu passe de novo ou vocês têm esse acervo, esse arquivo? O que fica mais fácil para vocês? Bom, se vocês precisarem dos embargos, vocês me falam, tá? Vamos para o melhor colocar? Tá certo. Você formatou o PC e você perdeu tudo? E o resto da matéria? Misericórdia. Se você precisar, Larissa, tá? Se você precisar de algum que você não tenha, você me fala, eu te encaminho de novo, tá bom? Não fica sem não, tá? Então vamos lá, recursos e seus pressupostos. Tá aparecendo aí, né? Vamos lá. Vamos de uma maneira geral, né, saber o que é esse recurso, né? O recurso ele é um instituto jurídico adequado para o reexame da decisão atacada, pretendendo-se a reforma ou modificação desta, né? A gente pretende que ela seja reformada ou modificada, seja ela própria autoridade prolatora da decisão. Que é a autoridade prolatora da decisão? O juiz. Quem prolata a decisão é o juiz, certo? Ou, em regra, por autoridade hierarquicamente superior, tendo em vista que, na Constituição, no seu artigo 5º, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, devendo ser exercido por todos os meios e recursos inerentes. Então, a própria Constituição, ela assegura, né, a parte, né, tanto o empregado quanto o empregador, a ampla defesa, tá certo? Então, o recurso ali, ele visa o reexame da matéria. E nem, não é difícil, né, essa decisão ser reformada, né? Nós já vimos de tudo. Ela pode concordar com a sentença, ela pode reformar a sentença inteira, ela pode pedir para voltar em audiência ou por algum ato que foi praticado dentro da audiência, que houve um cerceamento de uma defesa, né? Então, tudo isso faz parte do recurso. É um instrumento para pedir a mudança de uma decisão da mesma instância ou de instância superior sobre o mesmo processo. Então, vamos lá. Da mesma instância seria o embargo de declaração, né? De instância superior seria para um recurso ordinário. Tá dando para entender isso? Que o embargo de declaração, quem vai decidir é o próprio juiz que prolatou a decisão. E o recurso ordinário, quem vai analisar o mérito do recurso ordinário é o juiz de segundo grau, é o Tribunal Regional do Trabalho. Isso deu para entender, pessoal? Vou mais longe, que eu estou ficando com a cara gorda aqui. Certinho? Então, vamos lá. Para que esse recurso?
né, ele passe para uma instância superior, né, de segundo grau, que vai ser analisado por um colegiado, por vários juízes que fazem parte do Tribunal Regional do Trabalho, esse recurso vai ser encaminhado para o Tribunal Regional do Trabalho. Mas ele precisa passar aqui pelo juízo de admissibilidade. O que seria o juízo de admissibilidade? Né? O juiz ACO, a gente fala juiz ACO é o juiz que sentencia, que faz a sentença. O ad quem é onde vai ser encaminhado o recurso. Então, precisa-se saber, olha o sinal, falei para vocês que tem sinal? Ouviu, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu. Falei para vocês que aqui tem sinal? Vocês não acreditaram em mim, né? Vocês não acreditaram em mim. Vamos lá. Então, para que esse recurso ele vá para o segundo grau de jurisdição, ele precisa passar por que esse juízo de admissibilidade? Esse recurso ele precisa ser admitido, ele precisa ser conhecido. Para isso, o juiz ACO é realizado pela autoridade que proferiu a decisão recorrida. Praticamente a mesma coisa, Letícia. Praticamente a mesma coisa. Praticamente não. É a mesma coisa esse juízo de admissibilidade, tá? Mas tem alguns requisitos ali no civil que divergem dos requisitos na vara do trabalho. Tá? Então, precisa saber certinho se os requisitos que vocês aprenderam ou não no civil são os requisitos do processo do trabalho também. Tá? E o juízo de admissibilidade ad quem é realizado pelo órgão que vai julgar o recurso. Então, entendam, o juízo ACO é o primeiro juiz de admissibilidade, ele é o que vai primeiro olhar ali o recurso para saber se ele está tudo certo, se todos os pressupostos dentro de um recurso estão preenchidos. Se todos esses pressupostos ali estão preenchidos, esse recurso vai caminhar, ele vai para o segundo grau de jurisdição. E lá no segundo grau de jurisdição, também vai existir esse juízo de admissibilidade. Ali o juízo ad quem, ele vai analisar se aqueles pressupostos que a gente fala que é intrínsecos e os extrínsecos estão dentro do recurso para esse recurso ser admitido, né? O juiz ele precisa admitir que esse recurso esteja de forma correta. Tá dando para entender? Vocês ficam muito quietinhos aí, eu fico falando sem parar. Deixa eu tomar uma aguinha, o fôlego. Então, vamos lá, pessoal. O objetivo da realização do duplo grau de jurisdição é a verificação desses pressupostos recursais, ou também chamado requisitos de admissibilidade recursal, sendo que o recurso somente será conhecido se preenchido todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente, é o que eu falei para vocês. Então, ali o juiz acolhe, ele analisa se esses requisitos estão preenchidos e encaminha para o segundo grau de jurisdição, o juízo ad quem. O juízo ad quem, ele vai ver se ele vai conhecer, se ele realmente ele vai aprovar esse juízo de admissibilidade. Se realmente ali ele vai, se esses requisitos foram preenchidos para que esse recurso seja conhecido. Né? Nós falamos que o recurso é conhecido, ó. Somente será conhecido se preenchido todos os recursos exigidos pelo ordenamento jurídico. Então, o juiz ou conhece ou não conhece. O termo é esse, usado. Quanto ao juízo de admissibilidade, está tudo bem?
Vamos lá. Vamos lá. Pressupostos recursais, extrínseco e intrínsecos. Deixa eu colocar em pretinho aqui para vocês. Que me dá uma falta de ar tremenda. Falar com isso daqui, vocês não têm noção. Vamos lá. Não mudou a cor. Peraí. Ai, meu pai, o que eu fiz? Aí, pra vocês verem, gente. Vou fazer um negócio pior aqui. Peraí que saiu. Intrínsecos e extrínsecos. Vou deixar assim, não vou mexer mais não. Ah. Então, vamos lá, gente. Esses pressupostos subjetivos, né? Nós denominamos ali esses dois nomes. Eu costumo usar os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos, eles estão ligados, gente, à pessoa, né? O poder de recorrer está ligado à pessoa que está recorrendo, está ligado ao recorrente, quem vai recorrer, né? Nós temos ali aquela denominação reclamante e reclamado. Nos embargos, nós temos embargante e embargado. E agora, no recurso ordinário, nós temos o recorrente e o recorrido. Tá? Muda-se essas denominações de autor e réu. Tá certo? Então, vamos lá. Nos intrínsecos, nós, nós vemos desse poder de recorrer. Tá ligado na pessoa, ao recorrente. Olhar para o recorrente. Olha para o recorrente. O recorrente, ele tem legitimidade, ele tem cabimento, ele tem interesse recursal, tem uma inexistência de fato impeditivo ou modificativo ali no processo, poder de recorrer, será que eu posso recorrer? Então, nós temos esses quatro: legitimidade, cabimento, interesse recursal e existência de fato impeditivo ou... Peraí, deixa eu fazer uma folha aqui. Existência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O que seria essa legitimidade? Podendo ser o recurso interposto pela parte vencida. O que é essa legitimidade? Eu sou uma parte legítima para recorrer? Quem que é a parte legítima para recorrer? A minha mãe? Minha mãe não gostou da decisão, ela pode recorrer? Não. A parte tem que ser legítima. Quem é a parte legítima para recorrer? Né? Terceiro interessado, o Ministério Público e a parte vencida. Deixa eu colocar aqui, ó. Legitimidade, podendo ser o recurso interposto vou pôr aqui, ó, pode ser o recurso interposto pela parte vencida. Vencida, a gente usa esse termo, vencida, mas é a pessoa que perdeu a ação, né? Essa terminologia ela é diferente, mas é assim que se usa, né? A parte vencida é quem perdeu, a sucumbente é quem perdeu. Então, anotem esses termos jurídicos, pessoal, que a gente sempre vai estar falando. A parte vencida é a pessoa que perdeu, o sucumbente. Quem tem legitimidade para entrar com recurso? O requerente, né? A parte vencida, né? Porque se eu ganhei todos os pedidos, eu vou recorrer para quê? Para qual motivo? Eu posso recorrer? Não, não posso. Né? Então, quem está recorrendo? Quem pode recorrer? A parte vencida, quem perdeu. Então, a gente sempre faz essa pergunta. Ela perdeu? Ela foi vencida? Então, vamos entrar com recurso. Ela ganhou todos os pedidos? Qual o motivo de eu fazer um recurso? Né? Não existe motivo. O cabimento. Analisamos ali a recorribilidade do ato, ou seja, se o ato é recorrível, se o recurso interposto é adequado. Temos que olhar o quê? Nós vamos entrar com... Nós temos, na Justiça do Trabalho, nós vamos entrar com uma apelação de uma sentença? Não. Não tem esse cabimento. A gente não pode entrar com uma apelação. Recurso, o cabimento
de uma sentença para entrar com recurso é o embargo de declaração ou o recurso ordinário. Então, se entra com um agravo, não se passa nesse exame de admissibilidade. O juiz ali ele não conhece o recurso, não dá provimento ao recurso. Ele não entrou com o recurso correto. Né? Está dando para entender? É isso mesmo no civil também? O interesse recursal, né? Beleza, né? Observância da utilidade e necessidade do recurso para a parte. Por que a parte ela quer recorrer, ela foi vencida? O interesse recursal, existe interesse dela recorrer? Existe esse interesse nesse recurso? Então, a gente olha ali, ela pode recorrer, ela tem interesse, ela foi derrotada nesse processo, né? Tem que ter a legitimidade para recorrer, capacidade e interesse. A parte que pretende recorrer tem que ter legitimidade, ou seja, ela tem que ter perdido a ação. Cadê? Perdido a ação. Se ganhou a ação, ela não tem legitimidade, ela não precisa recorrer se ela ganhou. Ela ganhou todos os pedidos, ela vai recorrer para quê? Né? Então, esse juiz de admissibilidade, ele já aqui embaixo, aqui no primeiro juízo ACOP, ele já não acolhe esse recurso. E inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Então, o que a gente vai ver? Se houve uma manifestação da parte aceitando a decisão, desistindo do recurso ou renunciando ao direito de recorrer. Geralmente, e algumas manifestações que a gente faz no processo, a gente coloca lá que a parte desiste do direito de recorrer, renuncia o direito de recorrer, como, por exemplo, num acordo. Né? A gente faz um acordo no processo do trabalho, e desse acordo que a gente já falou em outras aulas, ele é irrecorrível, né? Não se pode recorrer quando se faz um acordo. Quando a gente faz um acordo, lembra que a gente falou que do acordo já transita em julgado? O que é o trânsito em julgado? É o fim do processo. Não pode recorrer, não pode fazer mais nada. Então, se eu manifestei esse desejo, eu não posso recorrer. Né? A gente faz lá, homologa um acordo, dali 8 dias a parte entra com recurso. O primeiro juiz de admissibilidade ele já não acolhe. Poxa vida, você renunciou ao direito de recorrer, agora você vem aqui recorrendo, né? E passando isso pelo juiz de admissibilidade, chegando na fase recursal, o próprio juiz ali vai olhar, mas a pessoa ali, ela expõe o direito de não recorrer, depois ela vem e entra com recurso, né? Então, esse pressuposto, a gente fala que fecha, cada pressuposto que não tiver ali previsto para que esse recurso ande, a gente fala que tranca a porta, né? A gente tranca a porta. Se trancar essa portinha, que a gente fala, olha, não conheço esse recurso não vai subir, né? Existe um recurso para a gente destrancar essa ação. A gente fala que o recurso destranca essa ação, é o agravo, tá certo? Mas depois a gente fala dele, só para vocês terem conhecimento. Agora nós vamos falar dos pressupostos objetivos, que são os extrínsecos. Como é que a gente fala? Quais são esses pressupostos extrínsecos? A gente pensa no modo de recorrer, né? Esse ato, ele é recorrível, né? Ele pode ser recorrido. Por exemplo, eu entro com recurso de um pedido que eu não fiz. Não, esse ato, esse recurso, ele não pode ser admitido. Você está fazendo um recurso em cima de uma coisa que você não pediu, certo? Adequação, observância ao recurso adequado. Também aquilo que eu falei para vocês. Esse recurso é o correto? Eu posso entrar com apelação de um recurso no processo do trabalho? Não, eu tenho que entrar com embargo de declaração ou com recurso ordinário. Né? Se a peça ali impetrada ou posta ali não forem essas duas, o recurso não é admitido. Não se conhece o recurso. Tempestividade, pessoal.
Vamos lá, tempestividade, deve ser observado o prazo legal para interposição. Então, a gente vai lá, entra, existe a sentença, e dessa sentença, nós entramos com o embargo de declaração no prazo de 8 dias. Esse embargo está intempestivo, nós usamos essa terminologia, ele está intempestivo. Por quê? Porque ele foi proposto, né, no prazo errado. Então, o juiz não conhece desse recurso, ele não pode analisar esse recurso. Foi interposto em prazo errado. Então, que eu sempre bati com vocês a respeito de prazo, a respeito dos dias, né, corridos ou não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente entra com recurso quando ele já ultrapassou aquele prazo, nós perdemos, né? E é muito ruim para um advogado ou para vocês que vão instruir alguém, um prazo errado e essa pessoa fazer esse recurso no prazo errado, fazendo ali a perda do direito do cliente. O preparo. O que é o preparo, gente? Vou falar aqui para vocês. O preparo é o recolhimento das custas e depósito recursal sob pena de deserção. Se eu não recorrer, se eu não recolher o preparo é o quê? São as custas do processo que vai já estar especificada na sentença e o depósito recursal. O depósito recursal existe um valor tabelado que se eu quiser recorrer eu tenho que pagar aquele recurso. No embargo de declaração, apesar dele ser um recurso, não existe preparo. Então, o embargo de declaração paga-se zero reais. Não se paga nada para entrar com embargo de declaração, porque eu vou pedir para que o juiz que proferiu aquela decisão se manifeste. Já o recurso que vai para o tribunal, TRT, segundo grau, para o juiz de quem, é preciso pagar as custas que foram arbitradas em sentença, mesmo que nós estejamos recorrendo, e esse depósito recursal. Hoje gira em torno de R$ 10.000, esse depósito recursal. Quem paga esse depósito recursal? A empresa, tá? Até porque a maioria das vezes o empregado tem os benefícios da justiça decretados. Se o empregado ele foi entrar com esse recurso, ele especifica nesse recurso que ele deixa de recolher as custas, tendo em vista estar assistido pelos benefícios da justiça gratuita. Tá certo, pessoal? Então, nós chamamos, quando não existe esse pagamento de custas e esse preparo de depósito recursal, o recurso está deserto, tá? Deserção. Regularidade da representação. Se não tiver assinado, né? O recurso deve estar devidamente subscrito pelo advogado constituído nos autos, pelo recorrente ou hipótese do jus postulante, deve ser subscrito pela própria parte. Lembra do jus postulante, né? Que a parte pode ingressar com o processo sem se constituir o advogado. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: lembra das exceções do jus postulante? Eu posso entrar somente com recurso ordinário. Se desse recurso ordinário eu tiver que entrar com outro recurso, eu preciso estar representado por um advogado, tá certo? Então, o direito do jus postulante ali da parte entrar sem constituir um advogado acaba aqui no recurso ordinário, tá certo? Vou falar de um a um rapidinho aqui para vocês e já vou encaminhar aqui no grupo dos exercícios, tá certo, gente? Então, vamos lá. Recorribilidade do ato. A decisão tem que comportar um recurso, né? Precisa recorrer? Precisa recorrer. Perdeu, não falou desse pedido. Então, decisão... lembrando que da decisão interlocutória não cabe recurso, não adianta eu, dentro de uma decisão que o juiz dá, querer entrar com algum recurso. Não existe, né? Então, o status desse recurso, ele não existe. Então,
nós temos que prestar atenção se essa decisão, se esse ato ele é recorrível. É uma sentença? É um acordo? Então eu posso recorrer, tá certo? E ele tem que ter vencido, né? Recorrer de um pedido vencido. A adequação significa que o tribunal, significa que o tribunal só irá analisar se o recurso for adequado, ou seja, previsto em lei. A parte, ao recorrer, deve utilizar o recurso previsto em lei. Da sentença, cabe recurso ordinário. A regra é adequação ao recurso correto. Cabe, vou colocar aqui, ó, embargos de declaração ou o recurso ordinário, para vocês não confundirem. Existem os dois. Da sentença, nós podemos entrar ou com o embargo de declaração ou com recurso ordinário. Tempestividade, né? Vamos lá no prazo, vou falar para vocês de novo. O recurso ele tem que ser interposto no prazo legal, fora do prazo ele não será reconhecido, né? Então, ele não será reconhecido por intempestividade, o juiz fala que o recurso está intempestivo, né? E tudo isso, se passar, por exemplo, foi feito um recurso fora do prazo, a gente alega isso através de recurso, aí vai ser analisado. Caso o juízo de admissibilidade passe e não vê essa tempestividade, se ele está tempestivo ou não. A contagem de prazo em dia útil, o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a publicação, o prazo em dobro para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como a autarquia, fundação de direito público federal, estadual e municipal que não exploram atividade econômica. As férias suspende, não esqueçam dessa suspensão, tá? Ela não volta a contar do prazo do zero, ela só suspende. Deu 3 dias, volta a contar no quarto dia. A interrupção, ela volta a contar novamente. Após o prazo, o recurso torna intempestivo, né? Acabou o prazo, ele é intempestivo. O recurso tem que ser extemporâneo, o recurso interposto antes da publicação. Eu tirar isso aqui, que tem julgado aqui, que não dá mais. Isso é intempestividade. A interposição do prazo recursal em razão da interposição de embargo de declaração pela parte adversa não acarreta qualquer prejuízo àquele que apresentou o recurso tempestivo. Por exemplo, eu não quis apresentar embargo de declaração, mas no segundo dia já apresentei meu recurso. Então, não fica prejudicado. Eu tenho de 1 a 8 dias para apresentar um recurso ordinário, tá? Eu não preciso esperar os 5 dias para ver se alguém vai entrar com embargo de declaração, tá? Então, não fica prejudicado, só fica suspenso ali esse recurso. Vou tirar que está pingando, gente. Não fica prejudicado o recurso ali, ele aguarda-se, né, a decisão dos embargos para que o juiz analise aquele recurso e abra prazo para a parte contrária apresentar essa contrarrazão. O preparo, gente, né, que é o pagamento das custas mais o depósito recursal. Não esquecendo que nos embargos de declaração eu não pago nada. Para interpor o recurso no processo de trabalho, é necessário pagar as custas e o depósito recursal. Depósito de recursal, para que é esse depósito recursal? É uma garantia do juízo, né? Fica esse dinheiro depositado no processo, numa conta judicial, fica depositado numa conta para garantir para garantir a futura execução. Então, por exemplo, ele fez o pagamento dessas custas e fez o pagamento do recurso ordinário. Das custas é do processo. E esse recurso fica para garantir a execução. Caso todos os recursos continuem sendo de forma procedente, esse valor desse primeiro recurso de 10 mil, ele seja garantido. Na hora que vier uma execução, a gente pede a liberação desse valor para a parte que ganhar. Certo? As custas são pagas pelo vencido, né, no importe de 2% da condenação ou do acordo.
o mínimo de 10 e o máximo de 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. O sucumbente é quem paga as custas, então é quem perdeu. O depósito recursal, valor da condenação limitado a um teto fixado anualmente pelo tribunal. Então, é o tribunal que dá esse valor, né? Isenção, tem a isenção dessas não é de isenção não é de custos, é de isenção de depósito recursal. Quem são isentos de depósito recursal? Beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial. Então, aquelas empresas que entram com processo, que estão em recuperação judicial, não pagam o recurso, tá certo? Vamos lá, tá quase. É o ônus da parte recorrente, quem vai recorrer, efetuar esse depósito legal, integralmente de cada novo recurso interposto sob pena de deserção. Do recurso ordinário, tem o recurso de revista. Para entrar com esse recurso de revista, paga-se novamente um outro valor, que é maior, gira em torno de 15 mil. Se a condenação, por exemplo, for de 10 mil e o valor do recurso ordinário for 10 mil, não se paga o recurso de revista. Então, a partir do momento que esses depósitos recursal, eles superam, eles fecham o valor da condenação, não precisa pagar mais. Condenação que o juiz colocou na sentença, né? Então, por exemplo, o valor é de 20 mil reais, o total de recurso ordinário, recurso de revista que eu tenho que pagar para entrar, vai dar 25 mil reais. E a condenação é 20 mil. Então, eu pago os 10 mil do recurso ordinário, mais 10 de recurso de revista para garantir a condenação ali, o que o juiz condenou. Tá certo? Necessário apresentar a guia de depósito recursal no prazo recursal. Então, eu tenho que pagar, apresentar a guia do depósito no prazo recursal, as custas e o depósito recursal. Recurso não será conhecido. Será dado um prazo de 5 dias para complementação, tá? Complementação, tá? Se pagou um valor um pouco a menos, abre-se prazo para essa complementação, tá? O depósito recursal tem que ser depositado na sua integralidade. Abre-se o prazo de 5 dias para complementação. Se eu não depositei nada, o juiz não conhece meu recurso e não analisa esse recurso porque ele não tem preparo, tá? Eu tenho que pagar. Por exemplo, posso ficar devendo, não complementar R$ 1.000, R$ 100, R$ 200, mas tem que ter esse pagamento. E se não houver essa complementação, o recurso não sobe para a instância superior, tá? Ele não sobe para o TRT, não passa para o juiz de admissibilidade. E a regularidade da representação, que eu já falei, né? Se não tiver representado por advogado, assinatura desse recurso, falta esse pressuposto de regularidade, então o recurso ele não será conhecido. Gente, eu falei. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em alguma coisa para eu passar para vocês o exercício. Tudo ok? Então eu vou mandar no WhatsApp esse. Vou interromper aqui para eu conseguir ver vocês. Jurídico. Vamos lá. Vou mandar o embargo de declaração para quem pediu e os pressupostos recursais. E eu estou aguardando aqui até as 8h30 esses exercícios. Gente, por favor, façam que eu estou aguardando aqui quem tem presença, por favor. Tá valendo os seus pontinhos aí. Ah, que lindo, ok, amor. Agora que eu vi. Vamos fazer, gente? Então, vamos lá.
Vamos lá, tô aguardando aqui, tá, pessoal? Ó, tem 15 minutinhos para vocês fazerem. Ô, gente, não esquece de fazer com calma, ele tá valendo nota, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Tudo certo, meninas? Pessoal, só a Letícia que me entregou. E aí, como é que tá? Nós temos mais 6, 7, 8 minutos de aula. Como é que tá aí, pessoal? Carol, Stefânia, preciso que entregue. Pamela, Nicole, Ana Gabriela, Ana Laura.
O valor dos trabalhos agora são 40 pontos. Vamos lá, pessoal? Ah, nossa, não enxergo. É, pessoal, tem gente que não escutou a aula. Quem não assiste a aula só no slide não tem jeito de fazer o trabalho mesmo. Complicado. Boa noite, Carol. Ana Laura, eu já recebi também, tá bom? Recebi da Carol, da Letícia e da Ana Laura, tá bom? Mais alguém, pessoal, para entregar? Lindas, mais alguém para entregar? Tá bom.
Tá bem, pessoal? Eu devia ter deixado um espaço maior de tempo, mas é que eu fiquei falando bastante. Aí eu falo, quando assiste a aula, faz certinho. Ok, Ana, obrigada, viu? Ah, você já saiu. Flávia, gente, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Para a Flávia poder entrar, viu, gente? Vocês tenham uma boa noite, viu? Uma boa noite, um bom final de semana, até semana que vem. Mari, recebi, tá? Tá fritando pastel, ô Larissa. Ai, ai, ai. Uma boa noite, beijo, tá? Vou encerrar aqui com vocês. Ô, Larissa, eu estou esperando esse trabalho para hoje, viu? Até semana que vem, beijo. Tá bom, vou ver. Beijo.